Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, abram suas Bíblias no livro de Lucas 5. Já quero estar pedindo perdão aos irmãos que hoje eu tô meio rouca, então não vai ter gritirio, tá? Hoje eu vim calminha, irmãos. Lucas 5, versículo 7. Quero estar saudando os pastores da igreja, pastor Éder Pinheiro, juntamente da sua esposa, a pastora Marli. Quero estar saudando a vida do pastor Kleber, meu líder do diaconato, juntamente da sua esposa, a pastora Rayane, minha líder na dança. Meus líderes do grupo jovem, estou surpreso de estarem aqui nessa noite. Diácono Felipe Diniz e sua esposa Emily Diniz, amém? E diz assim: e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderará dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca de peixe que havia feito. Verso 10. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Os irmãos podem se assentar glorificando a Deus? Eu acredito que a maioria dos que estão aqui conhecem esse texto agora lido. Quem de nós nunca ouviu uma bela pregação sobre esse texto que acabei de fazer menção? Quem de nós nunca ouviu um belo louvor com a letra do hino baseado em Lucas 5? Sabemos que a epígrafe narra acerca da pesca maravilhosa, mas quem conhece o texto um pouquinho mais a fundo, sabe que na verdade a pesca não era maravilhosa. A pesca se tornou maravilhosa. E por que a pesca não era maravilhosa, Caiane? Eu te explico. Porque ao ler o texto, você vai ver um pescador triste, um pescador cabisbaixo, lavando a sua rede para voltar para sua casa. Porque naquele dia a pescaria foi frustrante, naquele dia a pescaria foi decepcionante. O texto sagrado relata dizendo que ele pesca a noite toda e no final não pega nada. Agora olhe para mim. Quem depende da pesca para sobreviver? Quem depende da pesca para pagar as suas contas? Quem depende da pesca para sustentar a sua família? Não sai de casa simplesmente para se levantar em alto mar, para se aventurar em alto mar. Quem depende da pesca para sobreviver, pagar as contas, sustentar a sua família? Ele sai de casa com uma meta, com um alvo, com um propósito, com um foco. Ele sai de casa com o intuito de encher o barco e encher a rede. Mas nesse dia, ele foi, pescou a noite toda e não pegou nada. Então ele está triste, cabisbaixo, lavando a rede para voltar para sua casa. Imagino eu que nesse dia a peixaria dele tinha uma placa. E qual que era essa placa, Caiane? A placa era essa, estava fechada. Os clientes vieram comprar peixe, não tinha peixe, porque nesse dia ele pesca a noite toda e não pegou nada. Preste atenção, uma prática que acontece até nos dias atuais, acontecia nos dias bíblicos. Era normal o pescador pescar a noite toda e no dia seguinte o pescador trazia o barco à beira da praia. E quem queria peixe fresco acordava cedo e corria para pegar. Então esse barco de Simão era muito mais do que um barco. Era de dentro do barco que ele vendia o seu peixe. Mas a Bíblia diz que nesse dia ele passou a noite toda e não pegou nada. Preste atenção. Foi exatamente neste momento que ele estava lavando a rede para voltar para casa. Foi o momento que Jesus chegou. Agora abre-se um parênteses aqui nessa minha introdução. Percebeu que a maioria das vezes Jesus chega quando tudo está dando errado na nossa vida? Percebeu que a maioria das vezes Jesus chega quando tudo está dando errado? Mas acredite, toda vez que Jesus chega, ele chega com uma meta, com um propósito de mudar a tua história. Acredite, eu estou dizendo que Jesus ele chega e chega para mudar a história. Porque não existe porta que ele não possa abrir, meus irmãos. Não existe demônio que ele não possa jogar por terra. Não existe doença que ele não possa curar. Creia, todas as vezes que Jesus chega, ele chega para fazer alguma coisa. Eu estou dizendo que ele chegou na tua vida. Eu estou dizendo que ele chegou na sua casa. Eu estou dizendo que ele chegou na sua empresa. E ele não chegou para te dar bom dia, boa tarde ou boa noite. Ele chegou para ficar, ele chegou para fazer morada, ele chegou para mudar a sua história.
Quem crê, levanta a mão, ajeita essa cara, rasga a alma e dê um glória para Jesus nessa noite. Escute, Jesus chegou e eu acho lindo, irmãos, porque a Bíblia diz que Jesus, quando ele chega uma grande multidão também. E não sou eu que estou dizendo, não é conversa de pregador. A Bíblia diz que Jesus está se sentindo encurralado, apertado pela multidão. Tudo que Simão Pedro queria era peixe para vender na peixaria e não tinha. Tudo que Jesus queria era uma oportunidade para pregar para aquela multidão que estava na beira da praia. Escute, a Bíblia diz que Jesus entrou no barco de Pedro e por um momento Jesus transforma aquele barco num púlpito. E é daquele barco que Jesus prega para a multidão. Eu estou dizendo que por um momento Jesus transforma a peixaria em padaria. O povo veio comprar peixe, não tinha peixe, mas Jesus tinha pão vivo naquela manhã. Então Jesus está no barco pregando para a multidão. Escute, a Bíblia diz que todos estavam em pé na praia e Jesus está pregando para a multidão. E eu acho lindo porque a Bíblia diz que quando Jesus encerra o sermão, Jesus dirige a palavra para Simão Pedro. A Bíblia diz que Jesus começa a dialogar com ele. Jesus olha para ele e Jesus diz assim: olha, faze-te ao mar alto, ou seja, volta em alto mar e lança a tua rede para pescar. Quando Jesus encerra o sermão, Jesus diz, pega a rede e volta em alto mar para pescar. Eu acho fenomenal a resposta de Simão. Sabe por quê? Porque é interessante. Enquanto Jesus está dizendo, volta em alto mar, vale a pena ressaltar aqui que Jesus é aquele que sempre manda a gente tentar novamente, é ou não é? E o problema da gente, irmãos, é que desistimos muito fácil. Acredite, a nossa geração é uma geração de pessoas inconstantes. Eu vou repetir porque eu sei que vai doer, mas vai curar. A nossa geração é uma geração de pessoas inconstantes. Tenta hoje, não deu para amanhã. Tenta amanhã, não deu para depois de amanhã. Tenta essa semana, não deu para a semana que vem. Mas Jesus é aquele que sempre chega e diz, tenta de novo, sonha de novo, acredita de novo, creia de novo, ora de novo, profetiza de novo, prega de novo, clama de novo. Jesus é aquele que diz, volta, volta, não pare, prossiga, caminha, vá avante, vá em frente. Pregadora, tá difícil. Ora, chora, grita, clama, mas não para. Creia naquilo que Deus está dizendo. Jesus disse, pegue a tua rede e volta em alto mar. Eu acho interessante porque Simão Pedro, que até então é um pescador que não tem peixe para vender na peixaria, ele olha para Jesus e ele diz, ô mestre, havendo pescado toda a noite, ou havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. E esse toda a noite aqui no texto é proposital, irmãos. Quando Simão disse, mestre, havendo pescado toda a noite, sabe o que é que ele estava dizendo? Ele estava dizendo, Jesus, eu estava na hora certa, eu estava no momento certo, eu fiz as coisas no momento certo, o horário era propício, o momento era bom, o horário era perfeito, porém, o resultado deu errado. Escute agora, olhe para mim. Percebeu que na nossa vida, quantas das vezes é assim? Você faz tudo certinho e o resultado em algumas situações dá errado. Quantas das vezes você faz tudo certo e o resultado parece que está dando errado? Mas eu venho aqui nessa noite falar para você que a ótica de Deus é diferente, meus irmãos. Nem tudo aquilo que a gente aprova, Deus aprova. Nem tudo aquilo que a gente reprova, Deus reprova. Existem situações que você olha e diz, não tem mais jeito. E Deus está olhando para você e dizendo, tem jeito, meu filho. Tem situações que você olha e diz, tem jeito, e Deus olha, meu filho, já não tem mais jeito. Escute, tem situações que você olha e diz, está dando tudo errado, e Deus está olhando e está dizendo, vai dar certo. Eu vim aqui profetizar nessa noite para alguém que está aqui nessa casa. A palavra de Deus nessa noite é essa. Nem tudo que parece que está dando errado é porque vai dar errado. Ele diz, eu pesquei a noite toda, ou seja, eu estava na hora certa, no momento certo, e não peguei nada. Agora o dia amanheceu, o horário é péssimo, o momento já não é mais bom. Mas tem uma coisa, segundo a tua palavra, segundo a
tua palavra eu vou voltar. Eu vou voltar e vou acreditar e vou lançar a minha rede. Quer a revelação do texto? Então escute. A palavra de Deus revelada é essa. Creia não na tua força. Creia não no teu diploma. Creia não nos teus anéis. Creia não na tua faculdade. Mas creia que Deus vai mudar essa história. Agora não é mais na tua força, meu irmão. Agora não é mais da tua capacidade. A partir de agora, é a presença de Deus que vai fazer a tua vida, que vai mudar a tua história. Quantas das vezes nós confiamos mais no nosso braço? Quantas das vezes nós confiamos mais na nossa capacidade? Quantas das vezes nós confiamos mais na nossa sabedoria do que no poder de Deus? Mas creia, nessa noite, que Deus vai agir na tua vida. Embora a circunstância não é do jeito que você queria, embora os vendavais estão soprando, embora você está atravessando um período de vale, de provação e de deserto, mas creia que até mesmo no deserto você vai cantar o hino da vitória. Se Deus te levar ao deserto, agradeça, porque logo depois vai vir a terra prometida. Creia que no meio desse vale você vai cantar o hino da vitória, sabe por quê? Porque você não está só. Quem está contigo é Deus, o grandão da Galileia. O dia amanheceu. O momento não é bom, mas eu vou crer na sua palavra. Segundo a tua palavra, eu vou voltar. A Bíblia diz então que Simão Pedro pescou, pegou a rede e voltou em alto mar. E quando ele volta ao alto mar, a Bíblia diz que ele lançou a rede para pescar. E duas coisas extraordinárias aconteceram. Primeiro, a Bíblia diz que ele pegou tantos peixes que a malha da rede não suportou o peso da bênção de Deus naquela manhã. Eu vou repetir porque eu acho que alguém não entendeu. A Bíblia diz que ele pegou tantos peixes que a malha na rede não foi suficiente para suportar o peso da bênção que Deus mandou naquela manhã. Tem fé para receber? Então se prepare. Deus vai te surpreender. Simão era qualificado na pesca, experiente na pesca, meu irmão. Simão entendia de barco, de rede, de maré baixa, de maré alta. Ele conhecia, mas preste atenção, nunca em toda a vida dele, ele pescou como esse dia. E quer saber o segredo? É que esse dia, Simão entendeu que ele não deveria ir confiando nas suas qualificações. Esse dia, Simão foi confiando apenas na palavra do Senhor. Agora olhe para mim. Você sabia o porquê que muitas pessoas não mudam? Eu conheço, pastor Kleber, pessoas que são sempre a mesma prova a vida toda. Eu conheço pessoas que é sempre a mesma luta a vida toda. Nunca tem um testemunho para contar. Nunca tem uma vitória para contar. É sempre prova, é sempre vento, é sempre vale. E durante anos e tempo passando, nunca tem uma vitória para contar. Mas Jesus trouxe alguém aqui nessa noite para falar contigo que Deus está querendo mudar essa história. Deus está querendo fazer na sua vida. Mas para isso acontecer, não adianta você só vir no culto. Você tem que crer na palavra que é ministrada no altar. Você tem que tomar posse daquilo que é servido no altar. Tomar posse da palavra e viver o extraordinário de Deus na sua vida. A partir do momento que você entender que Deus tem na sua história, a tua vida vai mudar e você vai viver o período extraordinário de Deus na tua casa, na tua família, na tua empresa, pelo poder da palavra de Deus. Escute, ele pegou tantos peixes que a rede não foi suficiente para conter a quantidade de peixes que Deus mandou. Está escrito que as malhas da rede começaram a romper, começaram a estourar. Olha para mim, eu acho isso aqui lindo, meus irmãos, e essa para mim é a minha parte favorita deste texto. A Bíblia Sagrada diz que Simão Pedro chamou, olha isso como é poderoso. A Bíblia diz que Simão Pedro, quando viu a quantidade de peixe, ele chamou os amigos que estavam no outro barco. Para quê, Caiane? Para compartilhar todo aquele peixe. Percebe-se que lá fora o mundo diz assim, vai dar para a igreja, eles vão tirar de você. Você vai dar para a igreja, você vai acabar ficando sem. Mal sabe eles, irmãos, que reino de Deus, quanto mais reparte, mais multiplica. Quanto mais reparte, mais multiplica. Quanto mais reparte, mais multiplica. Agora você quer saber um segredo? Então escute, eu conheço pessoas, pastor Kleber, que preferem afundar com o barco, afundar com a rede, mas não reparte o peixe.
Existem pessoas que preferem afundar com o barco, afundar com a rede, mas eles não repartem o peixe. Mas Simão é diferente, meus irmãos. Simão, quando percebe que tem muito peixe, ele chama o colega e reparte. Chama os amigos e reparte. Chama os companheiros e reparte. O que Deus me deu é nosso. Vai ser compartilhado. Eu estou dizendo que vai ser compartilhado. Entenda isso, que no reino de Deus, tudo que se reparte, multiplica. Simão está repartindo os peixes. E a Bíblia diz que o amigo vem, encosta o barco e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase, está escrito, que quase afundaram. Imagina repartindo, quase afundaram. Imagina só se não repartissem, afundaria com peixe. Mas existem pessoas assim, pastor Éder, que preferem afundar com peixe, mas não reparte com ninguém. Prefere afundar com barco, mas não reparte com ninguém. Mas eu louvo a Deus porque eu estou pregando para pessoas aqui nessa noite que tem coração aberto para o reino. Tudo que Deus coloca nas suas mãos, você reparte. Tudo que Deus coloca no teu poder, você reparte. Então se prepare, porque a palavra de Deus é essa. Vai ter multiplicação na tua vida, vai ter multiplicação na tua casa, vai ter multiplicação dos teus bens. Deus traz um novo tempo de multiplicação. E para quem crê, dá glória para Jesus nessa noite. Irmãos, o milagre foi tão tremendo, o milagre foi tão poderoso, tão extraordinário, que a Bíblia diz que Simão, Pedro, quando viu aquele milagre acontecer, a Bíblia diz que Simão se prostrou. Está escrito, Simão se prostrou aos pés de Jesus. E Simão disse para Jesus, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Mas enquanto Simão dizia isso, a Bíblia diz que Jesus olha para ele e diz, rapaz, não temas, de agora em diante, não será mais pescador de peixe. De agora em diante, tu serás pescador de homens, será ganhador de almas. Irmãos, isso aqui é senha. Eu tô lendo para você um texto de um homem que acordou pescador e foi dormir missionário. Isso aqui ele foi dormir pescador e acordou missionário. Eu tô relatando para você uma história de alguém que quando ele acordou, ele era simplesmente um pescador. Mas no final da tarde, quando ele vai descansar, ele já era um missionário chamado por Jesus. Sabe o que é que eu tô dizendo para você? Eu tô dizendo que as coisas de Deus muitas vezes é o seguinte. Eu tô dizendo para você que às vezes as coisas de Deus é de repente. Às vezes as coisas de Deus é na hora que você menos espera. Eu estou dizendo para você que pode ser hoje, que pode ser agora, que pode ser antes de você chegar na sua casa, durante a sua trajetória. Eu estou dizendo para você que essa semana ainda coisas grandes podem acontecer na sua vida. Que as coisas de Deus é quando você menos espera. É quando menos se espera que a porta abre. É de repente que a cura vem. É de repente que o demônio bate em retirada. É de repente que o milagre chega. É de repente que a bênção vem. A pessoa que crê no de repente de Deus é diferente, meu irmão. A pessoa que crê no de repente de Deus é diferente. Eu estou dizendo que Jesus pode entrar na história na tua casa. Eu estou dizendo que a partir do momento que essa palavra entrar na tua casa, vai haver salvação na tua vida, vai haver salvação na sua casa. Eu sei que entrou alguém aqui nessa noite e está dizendo, para mim não tem mais jeito, Caiane. Para mim não dá. Mas Jesus está dizendo, eu vou entrar na sua vida, eu vou entrar na sua casa, eu vou entrar na sua família. Está orando pelo marido, então continue. Se está orando pela esposa, continue. Está orando pelos teus filhos, continue. Se está orando pelos seus amigos, continue. A oração do crente fiel é recebida no céu. E Deus atende a sua oração. Eu acho lindo o versículo 11, que está escrito assim. Então Simão, deixando tudo. Aí agora alguém aqui me pergunta, Caiane, tudo o quê? Eu te respondo, tudo. Ele deixou tudo. Ele deixou o barco, ele deixou a rede, ele deixou os peixes, ele deixou o lucro, os funcionários, tudo, deixou tudo e seguiu a Jesus. Meu Deus, isso aqui precisa ter coragem, meu irmão. Não é qualquer pessoa que tem coragem de renunciar tudo por Jesus. Mas escute, eu estou dizendo que se você tiver coragem de deixar as drogas por Jesus, deixar o álcool por Jesus, deixar essa vida de adultério por Jesus, deixar a vida de pornografia por Jesus, eu estou dizendo que toda renúncia tem recompensa no reino de Deus.
Vale a pena. Tudo que você deixa aqui, Deus fará algo muito maior para sua vida no dia de amanhã. Simão deixou tudo para seguir a Jesus. Deixou o barco, deixou a rede, deixou seu lucro, tudo e seguiu a Jesus. E eu quero te perguntar nessa noite, o que é prioritário na sua vida? O que é prioridade na sua vida? Tem alguém aqui me ouvindo e está dizendo, Caiane, então você está querendo dizer que eu não posso ser um empresário? Ao contrário, eu estou dizendo para você o seguinte, seja um empresário bem-sucedido, coma bem, vista bem, calce um belo sapato, more na praia, mas acima de tudo tenha Cristo como prioridade na sua vida, na sua casa, na sua família, prioridade na sua empresa, no seu ministério. Acorde com Ele, ande com Ele, viva com Ele, caminha com Ele, dê glória para Ele, ande com Ele, tenha Jesus como prioridade, leve Jesus para tua empresa, leve Jesus para tua faculdade, leve Jesus para tua escola, leve Jesus para tua casa, ande com Jesus. Eu estou dizendo que a partir do momento que você tem Jesus como prioridade, toda a sua história será transformada pelo poder da palavra de Deus. Olha para mim, não demorou muito, passou aproximadamente uns 2 anos. Simão Pedro olhou para Jesus e Simão Pedro disse, Senhor, eu deixei o meu barco, deixei minha rede, deixei meus peixes, deixei tudo para te seguir. O que é que eu ganho com isso? Jesus olhou para ele e disse, na verdade eu te digo que 100 vezes mais tu receberás nesta vida e no porvir tu herdarás a vida eterna. Eu estou falando sobre prioridade. Eu estou falando sobre priorizar aquilo que é prioritário. Colocar Jesus em primeiro plano. Independente da luta, independente da prova, independente do momento, da circunstância. Tenha coragem de colocar Cristo como prioridade e ande com Jesus. Caminhe com Jesus. Deixe a glória dele resplandecer na sua vida. Não seja tímido, meu irmão. Não seja uma pessoa envergonhada. Caminhe com Jesus. Seja um crente autêntico e fiel no teu trabalho. Seja um crente autêntico e fiel na tua empresa. Seja um crente autêntico e fiel na tua escola. Transpira para as pessoas a glória de Deus. Quem crê nisso, se coloque de pé nessa noite. Para finalizar, sabe o que eu acho mais interessante nessa história, meus irmãos? Todos vocês sabem que Jesus poderia ter apenas dito, peixes, entrem no barco. Porque é de Jesus que a gente está falando. É ou não é? Ele poderia apenas ter falado, peixes, entrem no barco. Porque ele é o mesmo que quando disse aos ventos e às ondas, fiquem quietas, e a criação obedeceu ao seu comando. A gente não está falando de qualquer pessoa. Ele poderia apenas ter dito, peixe, entre no barco. Aí vocês imaginam comigo, cabeça de pregador, irmãos, peixes teriam começado a pular dentro do barco, de todos os lugares. Ele poderia ter feito isso, mas ele não ordenou o peixe, ele ordenou ao discípulo. Ele não ordenou ao peixe, ele ordenou ao discípulo. Deus te escolheu para fazer diferença. A vida de Simão Pedro, a partir do momento deste relacionamento que ele teve com Jesus, a vida dele nunca mais foi a mesma. Eu quero dizer para você o seguinte, se prepare para viver um novo tempo de Deus, amém? Aleluia. Quem crê diz amém? Agradeço a minha oportunidade.